Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. E nós temos hoje, então, com gratidão aqui, a alegria de nós continuarmos o estudo do nosso capítulo 30, onde nós vimos na sessão passada, na quinta-feira, sobre as tomadas de decisão, de regras de decisão, de como que podemos voltar a nossa mente a focar novamente na mente certa. E hoje, nessa continuação, Jesus vai nos trazer uma sessão sobre o livre-arbítrio, explicando o que é a nossa liberdade de verdade, porque muito se ouve sobre o livre-arbítrio. Então, na visão do SEM, o que é o livre-arbítrio. E aqui também, nessa lição, nós vamos poder compreender, assim, mais uma vez, a quem que Jesus está falando quando ele traz esse curso a nós. E certamente ele não está considerando um ser físico e psicológico, ele não está considerando essa imagem projetada com a qual a nossa identidade funcional aqui nos diz que nós somos. Aquela que diz que nós nascemos dentro dessa identidade física e psicológica, e que quando o corpo se vai, que isso que nós somos deixa de existir ou morre. Então, Jesus aqui nessa lição, mais uma vez, nós vamos compreender que, embora o curso não fala tomador de decisões, é um recurso de linguagem que o Ken Wapnick, certamente por inspiração, trouxe a nós, que significa a parte da nossa mente que se decidiu, primeiramente, decidiu sonhar com o impossível, com a separação do céu, e uma vez decidido sonhar, dentro desse sonho se fragmentou em bilhões de consciências, e cada consciência, então, tornou-se ciente de uma parte de um aspecto projetado. Então, nós não somos esse aspecto projetado, mas nós somos aquele que ainda tem essa capacidade de decidir. Decidir se vamos continuar acreditando no sonho, nos identificando na nossa consciência como um ser separado, ou decidir ouvir a parte sã da nossa mente, aquela parte da nossa mente a qual Deus respondeu quando nós pensamos separação e oferecemos a Deus aquilo que achamos que fizemos, um universo fora da realidade de Deus. Deus deu a sua resposta, então, a esse ser. E graças a essa resposta, nós temos como voltar a essa parte da mente, que nós chamamos do Espírito Santo. Então, a esse tomador de decisão. E que pode, voltando a ter consciência de que tem esse poder de escolher novamente. Então, se é um novo começo, tem regras de decisão a voltar de novo à mente certa. Hoje, Jesus, mais uma vez, assim como em todo o curso, na verdade, mas hoje vai ficar muito claro novamente o quanto Jesus fala ao nosso ser e pode escolher novamente pela sua realidade, ao invés de permanecer preso no sonho. Então, e antes de começar, então, a ver esse livre-arbítrio, que é essa seção 2, na página 677, aqui no meu livro, vamos fazer como a gente sempre tem feito. Eu convido vocês a se unirem a mim, para que a gente estabeleça essa meta conjunta. Podemos respirar pausadamente, nos colocar na mente em plena atenção e decididos a oferecermos o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo.
que Ele seja o nosso professor, que Ele conduza nossos pensamentos para que possamos usar isso que Jesus nos traz aqui a favor de Deus e do nosso ser. E assim, estabelecida a meta que o Espírito Santo nos conduza, nós estamos prontos, então, para iniciarmos esse estudo. Então, no capítulo 30, seção 2. E ele inicia dizendo: será que não compreendes que opor-te ao Espírito Santo é lutar contra ti mesmo? Então, aqui Jesus já estabelece quem que nós somos, porque em toda jornada desse livro, Jesus nos colocou que na nossa experiência é como se houvesse dois seres na nossa mente. Aquele que nós nos identificamos individualmente como um ser separado, que é o ego. E a outra parte da mente que ainda sabe da nossa realidade, de onde de fato nós estamos, que é o Espírito Santo. E Jesus nos pede aqui, será que nós não compreendemos ainda que estar no ego é ir contra o Espírito Santo? E ir contra o Espírito Santo é ir contra o nosso ser, contra o ser que Deus criou, contra o ser que ainda permanece real, imutável e que é a nossa verdadeira identidade. Então, permanecer no ego é o mesmo que ir contra nós mesmos. Daí o sentimento de nunca nós alcançarmos a paz dentro do ego, porque é lutar contra a nossa realidade, o nosso ser. Só receber aqui, pessoal. Mas continuando aqui. Ele te diz apenas a tua vontade, ele fala por ti. Então, essa função do Espírito Santo foi para isso que Deus o criou, para nós não esquecermos a nossa vontade. Tudo bem que nós somos livres para pensar que nós nos separamos, somos livres para pensar que nos identificamos com algo fora de nós, mas Deus providenciou que a nossa realidade jamais possa ser perdida para nós. E essa providência foi a criação do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo nos fala é apenas a nossa própria vontade. Embora que dentro do ego pareça que o Espírito Santo esteja exigindo que a gente deixe, que a gente sacrifique algo que nós amamos ou idolatramos, melhor dizendo, dentro do ego, mas na verdade essa não é a vontade do nosso ser. Nosso ser, ele sabe do amor de Deus e não de idolatria. Nosso ser real sabe o preço que é estar na idolatria e a lembrança disso o Espírito Santo guarda para nós. Por isso que ele fala por nós, ele apenas expressa a nossa real vontade. Na sua divindade está apenas a tua. Então, se o Espírito Santo tem a divindade do Pai, ele a tem porque ele representa a nossa vontade. E é o nosso ser que contém a divindade. Como o Espírito Santo representa o nosso ser, ele automaticamente passa a ser parte da divindade também. Então, a divindade do Espírito Santo é apenas a divindade do nosso ser real. E tudo que ele sabe não é senão o teu conhecimento, guardado para ti, de modo que possas fazer a tua vontade através dele. E nós esquecemos como fazer a nossa vontade, porque nós nos identificamos com algo que vai contra a nossa vontade, que é o ego, que é o pensamento de separação, que é antinatural, que é o anticristo, essa ideia de separação. Então, o Espírito Santo, ele contém tudo que ele sabe, é apenas porque o nosso ser sabe. Então, ele contém o nosso conhecimento, mas que, pensando que nós nos separamos e nos identificando com algo falso, nós esquecemos. Então, ele guarda isso para nós. Por isso que
E por isso que Ele guarda por nós para que nós possamos fazer a nossa vontade agora através dele. Não há outro modo aqui na separação de fazer a nossa vontade, porque o Espírito Santo representa a nossa vontade. Ele não, Deus não pede, no 1:5, Deus não pede que faças a tua vontade. Deus pede que faças a tua vontade. Ele une-se a ti. Então, tudo que Deus quer para nós é que nós façamos a nossa vontade. Quando o ego ouve isso, ele acredita que ele pode fazer tudo na separação porque Deus está apoiando. Não é bem isso, porque não é nossa vontade ser o que não somos. Então, não é nossa vontade ser o ego. Não é a nossa vontade nós estarmos presos num universo dual onde o sofrimento se torna real na nossa experiência. Então, Deus, ele apenas pede que a nossa vontade seja feita, mas a nossa vontade real. Não é os desejos vãos que nós temos aqui na Terra. Não é isso que é a nossa vontade. A nossa vontade é o nosso espírito que está em unicidade com Deus e que tem vontade de criar igual a Deus, que é co-criador. Então, Deus quer que nós façamos a nossa vontade. Os desejos separados que nós temos aqui, a gente já aprendeu o quanto isso são impulsos para a criação que o ego inverteu, que ele colocou de cabeça para baixo para confundir-nos na nossa mente e nós pensarmos que nós temos vontades dentro de um ser separado. Então, a nossa vontade, ela é aquela pela qual nós fomos criados e a que permanece sendo a nossa única realidade. Então, e é a essa vontade que o próprio Deus se une. Ele não estabeleceu o seu reino sozinho. O reino de Deus não foi criado por Deus sozinho. Foi criado também pela nossa vontade conjunta. E o próprio céu não representa senão a tua vontade, onde tudo que é criado é para ti. O céu foi criado pela nossa vontade para o nosso ser real, para o Cristo que nós somos. Então, Deus não estabeleceu o céu sozinho. Então, nós ainda somos a unicidade perfeita de Deus. Essa é a nossa vontade. Nenhuma centelha de vida foi criada sem o teu alegre consentimento, assim como queres que seja. Então, nada no céu foi criado sem o nosso consentimento, nosso alegre consentimento, porque foi feito para a nossa alegria. E nenhum pensamento que Deus jamais tenha tido deixou de esperar pela tua bênção para nascer. Então, nós somos um pensamento pensado por Deus e todos os pensamentos de Deus só vieram a ser através da nossa bênção, da nossa colaboração ou da nossa aceitação. Assim, e por isso que o céu ainda continua sendo a unicidade perfeita. Deus não é nenhum inimigo para ti. Então, a ideia do ego é que nós devemos fugir de Deus. Então, a própria identificação dentro de um mundo físico, que é a última separação que aconteceu na mente, e ela veio devido à nossa crença de que Deus se tornou o nosso inimigo, porque nós roubamos o poder de Deus para pensarmos ser separados dele, para pensarmos mundo diferente de Deus. Então, que nós usurpamos do poder de Deus. Essa ideia fez com que a gente acreditasse, baseado na versão do ego, de que Deus se tornou o nosso inimigo. Mesmo que agora, conscientemente, a gente pense que quer voltar a Deus,
mas se nós ainda nos identificamos num corpo físico e psicológico, nós ainda estamos fugindo do nosso ser e inconscientemente acreditamos que Deus é nosso inimigo. Então, isso tem que ficar clara, tem que ser visto que existe essa ideia para que ela possa ser liberada disso. Então, Deus não é nenhum inimigo para ti. Ele nada pede além de ouvir-te chamá-lo de amigo. Essa mensagem o Espírito Santo guarda para nós. Deus continua sendo nosso amigo. Ele continua sendo nosso provedor, nosso Pai. Como é maravilhoso fazer a tua vontade. Jesus, que também só faz a nossa vontade, todos se alegram e ficam em estado de graça por fazer a nossa vontade. Mas a nossa vontade real, que é estender amor infinito a tudo e a todos. Então, como é maravilhoso fazer isso. Pois isso é liberdade. Então, isso é ser livre. Livre não é o ego dizendo que eu posso escolher entre A, B ou C aqui dentro de um mundo limitado. Livre é fazer a nossa vontade real, que é a própria vontade de Deus. Não há nenhuma outra coisa que jamais deva ser chamada por esse nome. Nada aqui no mundo da forma deveria ser chamado de liberdade ou de livre, porque aqui tudo contém limitações. Só no céu é que a liberdade é conhecida. Então, só na nossa vontade real é que é possível ser livre. A não ser que faças a tua vontade, não és livre. A não ser que voltemos a colocar de novo a nossa mente, direcioná-la novamente para a nossa vontade, que é o Cristo que nós somos, a menos que façamos isso, não vamos ser livres. Dentro de um mundo dual, não somos livres. Dentro de um corpo, não somos livres. Então, só voltando à consciência, só despertando desse sonho de aprisionamento, é que poderemos ser livres de novo na consciência do Cristo que nós somos. E Deus iria deixar o seu filho sem aquilo que ele escolheu para si mesmo. Nós escolhemos o céu para ser o nosso lar. Então, foi pela nossa vontade que Deus criou o reino dos céus. Então, seria a vontade de Deus deixar o seu filho sem aquilo que o próprio filho criou para si mesmo? Então, não é a vontade de Deus que nossa consciência esteja fora da mente dos céus, que a nossa consciência não saiba do nosso ser Cristo. Deus apenas garantiu que jamais perderias a tua vontade quando Ele te deu a sua resposta perfeita. Então, Deus nos deu a resposta perfeita, que é o seu Espírito Santo. Quando nós pensamos separação e oferecemos o que fizemos a Deus, como nós oferecemos tudo, toda a criação no céu é oferecido a todos, também tentamos oferecer a separação a Deus, Deus não pode aceitar, porque isso é impossível, existir algo que não seja a nossa completeza, mas ele sabe que nós passamos a não saber mais da completeza devido a isso. E ele deu a sua resposta para nós. Ele nos deu o seu Espírito Santo e graças à memória do Espírito Santo é que nós podemos voltar agora a saber de novo do Cristo. Graças a essa memória que nós podemos despertar de novo do sonho de separação, despertar de novo do sonho de sermos um personagem separado de outros personagens que fica vagando, perdido dentro de um universo que não é o seu lar. Então, ouve-a agora para que possas lembrar-te do seu amor e aprender a tua vontade.
Então, ouve a resposta perfeita de Deus agora. Ouça ao Espírito Santo, para que possas lembrar-te do seu amor, do amor de Deus e do amor do Cristo, que é a nossa única real vontade. Deus não quer que o seu filho seja feito prisioneiro daquilo que ele não quer. O Filho de Deus não quer um mundo de separação. O Filho de Deus não quer um universo de sofrimento. Ele enganou-se quando por um instante pensou separação e amou por um instante esse mundo de separação, até que a culpa o pegou e todo o resto nós sabemos aonde nossa consciência veio a parar. Então, nós não queremos esse mundo de sofrimento. Nós queremos voltar de novo de saber do nosso ser verdadeiro, do estado de graça dele. Então, o próprio filho, o próprio Deus não quer que o seu filho, que a extensão dele mesma, seja feito prisioneiro disso que nós não queremos. Ele une-se a ti na tua disponibilidade para ser livre. Então, Deus se une na nossa vontade de ser livre. Que todo ser vivo, tudo que contém ainda o lampejo de vida de Deus almeja por liberdade, porque a liberdade é sinônimo dos céus. Então, Deus, ele une-se à nossa vontade de sermos livres. E opor-se a ele, opor-se a Deus, é fazer uma escolha contra ti mesmo e escolher ser limitado. Então, na verdade, nós não afrontamos a Deus quando pensamos separação. Mais do que isso, nós afrontamos a nós mesmos. Nós nos ferimos com esse pensamento. Nós é que sofremos em consequência desse pensamento. E Deus, ele une-se na nossa vontade de nos liberarmos desse sofrimento, de voltarmos de novo a termos a consciência no Cristo que nós somos. Voltar a saber do ser desperto que aparentemente acredita que está sonhando, mas que não está sonhando, está a fazer nada. A mente, foi dito 2 aulas atrás, está em branco, não está fazendo nada, está simplesmente aguardando o nosso reconhecimento de quem nós somos. Olha mais uma vez para o teu inimigo, aquele que escolheste odiar, ao invés de amar. Então, nós aqui precisamos, para despertar, então, precisamos partir de onde nós acreditamos que estamos. E aqui, onde nós acreditamos que estamos dentro de uma consciência individual, estamos rodeados de outras milhares de consciências individuais. E assim como não estamos cientes dessas outras partes nossas, nós acreditamos que eles são separados e, portanto, passamos a odiá-los, porque eles têm algo que nós não temos. Aquilo que nos falta, aparentemente, parece que só nos falta porque alguém outro tem isso, porque a vida, ela só é plena quando ela é completa, e ela é completa quando ela é una. Quando nós nos damos conta que nós somos apenas uma individualidade, obviamente que passamos a ver outras individualidades, e por não estarmos cientes de que num nível acima ainda somos nós, dentro da experiência da consciência individual, nós passamos, então, a odiar aquele que aparentemente não é o nosso ser, que é o nosso irmão aqui. Então, Jesus nos faz esse convite para nós olharmos novamente para o nosso inimigo, para aquele que nós escolhemos odiar ao invés de amar, assim nasceu o ódio no mundo e assim foi o reinado do medo estabelecido aqui. Este
mundo aqui é um reinado de medo. E ele foi estabelecido justamente pela ideia, primeiro, de que havia seres separados, e nessa separação, nesse intervalo de espaço entre o outro ser e o meu ser, dentro disso instaurou o seu ódio. Assim, o ódio veio a nascer no mundo, que no primeiro instante de separação não foi feito para ser odiado, foi feito para ser algo a mais além de Deus e que foi amado por um instante, mas que imediatamente, quando nós nos vimos como feito algo a Deus, um afrontamento, bateu medo, e aí nós fugimos da mente, na nossa consciência, nos identificamos em consciências individuais, e assim, dentro da individualidade, olhamos para outras individualidades e ficamos com medo dela, e passamos a odiá-la, passamos, então, a torná-la inimigo. Então, e essa é a causa do ódio dentro do mundo aqui. Agora, que ouças Deus falar contigo através dele, que é a sua voz e também a tua, lembrando-te que não é a tua vontade odiar e ser um prisioneiro do medo, um escravo da morte, uma pequena criatura com uma pequena vida. Então, agora, ouças a voz por Deus, ouça o Espírito Santo, ele te dizer, porque a voz do Espírito Santo é a voz do nosso ser desperto, é a voz do nosso ser real. Aquilo que nós identificamos aqui é só uma figura projetada, mas o nosso ser real, que é o Cristo, ele nos fala, o próprio ser nosso, então nós falamos, nós, o Cristo, falamos ao nosso ser separado de que não é a nossa vontade odiar, não é nossa vontade ser um escravo do medo, não é nossa vontade acreditar num sistema de morte, não é nossa vontade ser uma pequena criatura com pequena vida, não é nossa vontade nascer num corpo e morrer quando a função desse corpo finda. Não é nossa vontade ter um conhecimento psíquico limitado. Então, a nossa vontade ainda permanece no Cristo, e o Espírito Santo guarda isso para nós. Então, a voz por Deus, o Espírito Santo, que também é a voz pelo Cristo, ela nos fala disso, aqui na nossa consciência individual. A tua vontade é sem limites, não é a tua vontade que ela seja limitada. Então, o que aqui no mundo, na consciência individual, é sem limites? Tudo aqui é limitado. Tudo aqui tem um pequeno alcance apenas. Então, só na totalidade do ser é que existe o que nós poderíamos chamar de sem limites. E esse sem limites é a nossa vontade. O que está em ti uniu-se ao próprio Deus no nascimento de toda a criação. Então, o Cristo que é a nossa vida, a vida que habita no nosso ser, o que está em nós, esse Espírito, ele uniu-se ao próprio Deus no nascimento de toda a criação. Quando Deus se estendeu, e o Cristo é a sua extensão, tudo permaneceu unido ao mesmo ser. Deus não se fragmentou num ser separado, como o ego faz parecer a paternidade aqui no mundo separado. No mundo separado, os pais têm os filhos, mas os filhos, quando nascem, eles são independentes dos corpos dos pais. Mas o ego faz tudo de cabeça para baixo. Deus, ao nos dar a sua paternidade, ele garantiu que ele mesmo seja o que nós somos e que nós venhamos a ser o que ele é, diferente da paternidade egóica. Lembra-te daquele que te criou, então lembra-te de Deus, que se estendeu a nos criar, e através da tua vontade
criou todas as coisas. O reino do céu só é o reino do céu porque esta foi a nossa vontade. Esta foi a vontade do Cristo compartilhada com Deus. Por isso que existe o reino do céu. Toda a criação, todas as coisas, no 7, nenhuma das coisas criadas deixa de te dar graças, pois foi pela tua vontade que ela nasceu. Então, Jesus já disse em outras passagens, nós não temos ideia de quanta gratidão. O próprio céu se inclina em gratidão à nossa vontade, que foi a criação do próprio reino de Deus. Por isso que nenhuma coisa criada, nada que seja real, deixa de dar graças, pois pela tua vontade ele nasceu. Então, tudo veio a existir. Então, nenhuma coisa criada deixa de dar graças, porque é nossa vontade. Se não fosse a nossa vontade, não haveria o reino dos céus. Nenhuma luz do céu brilha a não ser para ti, pois foi posta no céu pela tua vontade. Então, nenhuma luz no céu, nenhum conhecimento no céu, nenhuma extensão, nenhuma parte de Cristo no céu, nenhuma delas deixa de estar lá fora da nossa vontade, foi nossa vontade. Então, aqui nós podemos perceber o quanto o nosso ser difere do ser que o ego nos diz que nós somos. O ego, novamente, como eu falei no início, ele quer que nós venhamos a acreditar que nós somos seres físicos e psicológicos dentro de individualidades. Como que a nossa realidade poderia ser tão pouca? A nossa realidade, ela foi nos dada para ser e compartilhada com o próprio poder de Deus. Então, o poder de Deus é o nosso poder. Então, nós, nesse aspecto de poder, somos iguais a Deus. A única diferença que existe entre nós e Deus é que Deus é a criação primeira. Ele é o Criador, nós a criação, e não o inverso. Não é nós que somos a fonte do amor que se estendeu e criou a Deus. Deus é a fonte de amor que se estendeu e assim nós viemos a ser criados dentro do próprio céu. E isso é a nossa realidade. Não esse personagem com o qual nós sonhamos, mas nós precisamos saber disso dentro do sonho para nós termos por onde perdoar a ideia do ser individual que pensamos que somos. Nós precisamos saber disso para que o perdão verdadeiro faça sentido, para que venhamos a reconhecer o que é perdoar, porque o perdoar é liberar a nossa consciência daquilo que ela não é. Então, é o desfazer do equívoco. Mas continuando aqui no 4, que motivo tens para a raiva em um mundo que meramente espera a tua bênção para ser livre? Então, se formos totalmente honestos e sinceros aqui, tudo que o mundo precisa, se o mundo nasceu a partir da nossa mente, do nosso pensamento, é uma projeção, embora equivocada, mas projeção de uma ideia, de uma pseudo-ideia, de um falso pensamento que nós pensamos que tivemos. Então, e dentro desse mundo, isso gerou raiva. Então, agora o mundo, ele é o palco para essa raiva. Mas que motivos que nós temos para odiar esse palco, onde essa raiva se encena, se na verdade tudo que esse mundo precisa para ser livre é que nós o abençoemos, que retiremos a causa do ódio. Então, o mundo aguarda
pela nossa bênção, para ele também ser livre e para ele também voltar a saber que ele é parte da única vida que compõe o reino de vida, o reino do céu. Se tu fores prisioneiro, o próprio Deus não poderia ser livre. Então, tal é a unicidade do Pai e do Filho. Se fosse verdade que a nossa realidade fosse esse ser separado, por qual os nossos sentidos físicos nos dizem, e nosso intelecto nos diz que nós somos, então nós seríamos seres limitados, prisioneiros de uma ideia separada, e o próprio Deus, que é o nosso ser, também seria prisioneiro. Então, olha a arrogância da ideia de separação. Nós acreditamos que o próprio Deus é prisioneiro devido a um pensamento nosso. Pois o que é feito àquele a quem Deus tanto ama é feito ao próprio Deus. Então, se nós pensamos que o Filho de Deus é prisioneiro, o próprio Deus também é prisioneiro, porque Deus ama a sua criação como a si mesmo. Não penses que ele quer limitar-te, ele que te fez co-criador do universo com ele. Então, jamais Deus iria querer que nós fôssemos seres limitados, tanto é que ele nos fez co-criadores com ele. Todo o poder de Deus, ele compartilha com o nosso ser. Ele não reteve nenhum único poder para si próprio. Não há separação entre o pai e o filho. Deus não reteve nada para si, para que o filho possa criar igual a ele, isso para a felicidade do filho. Então, o filho é tão co-criador, é tão criador quanto o pai, para o filho ter a mesma alegria da criação como o pai teve, como o pai tem. Ele não quer senão manter a tua vontade sem limites para todo sempre. Então, pela eternidade, fora do tempo. Tempo é limite, espaço é limite. No atemporal, fora do tempo, para todo sempre, é assim que Deus quer manter a nossa vontade. Esse mundo espera a liberdade que tu vais lhe dar quando tiveres reconhecido que és livre. Ou quando nós finalmente reconhecermos o Cristo que nós somos, ao invés da imagem projetada para dentro de uma figura limitada, quando isso fizer sentido na nossa razão, nós vamos passar a saber que somos livres. E quando nós soubermos que somos livres, nós também veremos o mundo livre, porque tudo que nós fizemos tem que ser igual a nós. Se nós somos a liberdade, o que nós criamos tem que ser liberdade também. Então, o mundo não mais poderá representar um pensamento de aprisionamento. E aí o mundo estará salvo, estará livre, estará tão sem limite quanto sempre esteve. Mas não seguindo então essa ideia, até vou ler o 6 para pegar a continuação. Esse mundo espera a liberdade que tu vais lhe dar quando tiveres reconhecido que és livre, mas não perdoarás o mundo enquanto não o perdoares. Então, enquanto nós não perdoarmos a Deus, porque secretamente acreditamos que Deus tem culpa no nosso pensamento de separação, porque acreditamos que nós separamos. E acreditamos, então, que Deus nos fez com essa capacidade. Sendo que, na verdade, nós sequer nos separamos, nós só pensamos que nós separamos. E disso que nós somos livres. Então, por isso que nós precisamos perdoar a Deus. E a Ele que te deu a tua vontade. Deus nos fez igual a Ele em vontade livre. Nós temos que voltar a perdoar a Deus, porque só então nós também perdoaremos o mundo.
pois é pela tua vontade que a liberdade é dada ao mundo. Então, pela nossa vontade, se nós quisermos manter a nossa vontade aprisionada ao que nós não somos, o mundo sofrerá em consequência disso. Mas se nós aceitarmos a realidade de que nós ainda permanecemos como Deus nos criou, por ela, e que a nossa vontade continua inabalável, nada tocou a nossa vontade, nenhum pensamento equivocado de separação de Deus jamais mexeu em nossa vontade. Nossa vontade continua intacta como Deus a criou, como nós a temos. Quando nós voltarmos a reconhecer isso, o mundo passará a ser livre. Então, essa liberdade será dada ao mundo. Tampouco pode ser livre a parte dele, cuja vontade santa tu compartilhas. Então, não há liberdade de Deus se nós formos prisioneiros, e nem sequer Deus poderia ser livre se nós não o somos, porque somos o mesmo ser, somos ainda da mesma ordem. Então, a única diferença, como eu disse, que nós podemos dizer é que Deus se estendeu a nós e não o contrário. Então, a vontade de Deus fez a nossa vontade e nós compartilhamos dessa vontade, porque se não tivéssemos essa vontade, não teríamos sido criados, porque é a vontade de Deus que nos criou. E a vontade de Deus é que tudo seja livre, que tudo seja em extensão para todo sempre, que o amor seja ativo e estendido para todo sempre. E para essa extensão, a criação, para usufruir disso, é do nosso ser, e nós também criamos assim. Deus se volta para ti para pedir que o mundo seja salvo, pois pela tua própria salvação ele é curado. Então, salvar o mundo não é outra coisa que não seja nós permitirmos que a nossa mente seja curada. Esta é a salvação que o mundo precisa. O mundo não precisa de nenhuma outra defesa. O mundo não precisa que nós nos engajemos de defendê-lo ou de torná-lo melhor. O que não significa que no comportamento, dentro do sonho, não venhamos a fazer escolhas que sejam reflexo do amor ao invés de reflexo do ódio. Então, no comportamento, aqui no mundo, nós podemos sim, como reflexo do amor, termos comportamentos, atitudes que são amorosas, ao invés de comportamentos ou atitudes que sejam reflexo do ódio da nossa mente. Mas isso é reflexo, isso é efeito secundário. A meta primeira é que nós aceitemos a cura da nossa mente, do pensamento de que nós somos separados de Deus. No momento que aceitarmos, pela própria razão do nosso pensamento, a nossa unicidade com Deus, o próprio mundo, todo mundo é salvo disso, dentro disso, porque ainda o mundo é uma projeção da nossa mente. E nossa mente curada, o mundo automaticamente é curada. Então, é isso que o mundo aguarda. E ninguém caminha sobre essa terra sem depender da tua decisão para aprender que a morte não tem poder sobre ele, porque ele compartilha da tua liberdade, assim como compartilha da tua vontade. Então, a morte não existe, não é real. O simples sonho de mudança de sala de aula, do nosso instrumento de comunicação temporário aqui, que é o físico, esse aparentemente deixa de existir no que o mundo chama de morte,
então a capacidade física e psicológica deixa de existir, mas isso jamais também teve vida. Então, como que a morte pode ser real? Não existe morte. Então, e ninguém caminha sobre essa terra sem depender da tua decisão para aprender que não existe morte. Então, tudo que está sobre a terra aguarda pela nossa consciência de que a vida, ela é imutável e ela é uma só, ela é compartilhada por tudo e ela é um atributo de Deus. Então, aquilo que vive, como a gente já falou outras vezes, jamais poderá morrer. E aquilo que aparentemente morre, jamais conteve vida. Então, todas as coisas que nós vemos aqui na Terra, que aparentemente têm vida, elas aguardam pela nossa decisão de saber que a morte não tem nenhum poder, porque ela simplesmente não existe, porque a nossa vida, ela compartilha da liberdade, como compartilha da tua vontade, da nossa vontade. É a tua vontade curá-lo, e porque tu decidiste com ele, ele é curado. Então, é nossa vontade curar aquilo que aparentemente caminha aqui dentro da limitação, porque a realidade disso que caminha aqui dentro da limitação ainda é tão nosso ser, ainda é o Cristo, ainda contém a realidade de Deus, e é nossa vontade, assim como é a vontade dele de ser curado, porque só existe uma vontade que é compartilhada com Deus, é que a vida seja para todo sempre o que ela é. Então, que o amor e a alegria sejam para todo sempre o que elas são. Então, isso, pela nossa decisão de cura, nós oferecemos a todas as aparentes, a todos os aparentes aspectos separados que o mundo parece mostrar aqui dentro do sonho de universo. E agora, Deus é perdoado, pois escolheste olhar para o teu irmão como para um amigo. Então, se o que nos prende aqui, dentro de um universo separado, é porque nós ainda mantemos em nosso sistema de pensamento a crença de um inimigo, quando nós aceitamos a cura da nossa mente e percebemos que aquilo que aparentemente era um inimigo ainda é uma parte íntegra do nosso ser e que só um sonho mau de inimizade, de ódio que entrou que para ofuscar a realidade de que isso é o nosso ser, mas que, na verdade, ali nós temos o nosso irmão que é fiel ao nosso ser, que foi fiel na ideia de representar ser um inimigo, porque nós assim o exigimos dele. E que ele também é fiel em representar o Cristo para nós, se é isso que nós queremos ver. E quando nós nos damos conta disso e permitimos que esse inimigo agora venha a ser o nosso amigo, o próprio Deus passa a ser perdoado na nossa mente, porque secretamente nós acreditamos que Deus também é nosso inimigo. Então, perdoando a ideia de que nosso irmão seja um inimigo, permitindo que o Espírito Santo, que ainda lembra da nossa vontade, sabe que a nossa vontade é a mesma da vontade do nosso irmão, nisso nós reconhecemos o nosso ser Cristo, que é a unicidade, nisso Deus é perdoado. E quando Deus é perdoado, quando não tivermos mais inimigos, a nossa mente está pronta para despertar de vez. E essa condição que Jesus nos trouxe aqui hoje, nesse livre-arbítrio, e isso é o único livre-arbítrio. Ser contra isso, ser um ego, é ser prisioneiro. Então, só existe um livre-arbítrio,
ser como Deus nos criou. E isso, aqui no sonho, é um mundo real, ou o sonho feliz. Então, o novo começo, a gente viu isso nas últimas 2 aulas, é um sonhar diferente do mundo. É ainda dentro do mundo de separação, mas onde já não há mais julgamento sobre a separação, onde sonhos de julgamento são trocados por sonhos felizes. Então, essa condição que Jesus nos trouxe aqui, esse reconhecimento, se nós o vivenciarmos, nós passamos a fazer parte do sonho feliz. E este sonho feliz, ou essa antessala, essa é a condição anterior à volta da consciência do céu, ao despertar. Então, nós estamos sendo gentilmente conduzidos ao despertar, mas isso necessariamente passa pela cura daquilo que se opõe ao céu. Então, Jesus nos trouxe isso para hoje. Isso conclui aqui essa sessão sobre o livre-arbítrio, e na continuação ele vai nos trazer além de todos os ídolos. Então, continuando a nos conduzir dentro da nossa real vontade, porque Jesus, ele nos trouxe hoje a vontade dele, que é exatamente a nossa vontade. Nós voltarmos a saber na nossa experiência do nosso ser. E com isso, então, concluo aqui a nossa leitura comentada, e nós estamos, então, agora na nossa interação. Alguém gostaria, por gentileza, de colocar algo? É só desmutar aí o microfone. O Gustavo, por favor. Bom, agora é boa tarde. Boa tarde. Eu achei sensacional isso tudo que o curso nos traz e a maneira como você nos facilita. E eu estava refletindo aqui que até no sonho fica claro que a nossa raiva é de Deus, realmente, né? Que falta perdoar é a Deus, né? Eu lembro que no direito tem um método de Tirrem, que é para a gente saber a causalidade de cada evento, né? Por exemplo, eu me sinto atacado. Por quê? Porque eu julgo que alguém está me atacando. E aí tem uma série de causas que vão me fazer sentir assim. Se essa pessoa não existisse, eu estaria me sentindo atacado? Não, porque eu acho que ela é a causa do meu problema agora. E por que essa pessoa existe? E no sonho? Porque o pai e a mãe dela deram causa a ela, deram nascimento a ela. E se os pais dessa pessoa não existissem, então estaria tudo bem também. Por que eles existem? Porque os avós deram causa. Então, se eu ficar retroagindo assim, eu vou chegar onde? No Criador de tudo, que é Deus. Então, a culpa, em última instância, de eu estar me sentindo atacado, estar me sentindo mal, é porque Deus é o culpado, né? Eu julgo que ele fez isso, esse mundo, isso tudo aqui. E se eu agora sou convidado a me unir a Deus, é para quê? Para compartilhar a culpa com ele? Aí eu vou ser culpado junto com ele, se eu estou acusando a Deus. Então, nesse raciocínio, parece lógico, mas é louco, né? É irracional que acaba tendo nos bastidores da mente, por trás ali, e vai distanciando cada vez mais dessa identificação real com Deus, né, com o Criador. Eu estou sentindo que é por aí, Ingrid, mas eu queria só expor isso e saber da tua visão. Perfeito, rastreando tudo, bem como você diz, rastreando tudo, chegamos lá no começo. E o começo é a nossa ideia de separação de Deus. Essa é a causa primeira. Então, essa precisa ser desfeita e tudo mais, todas as consequências que vieram dentro dessa ideia de separação de Deus são desfeitas automaticamente. Então, como é simples e belo, então, a salvação. Não preciso rastrear agora aqui, perdoar primeiro ao que eu penso que meu irmão fez, e aí eu vou ver que ele também fez porque achou que outro, e outro, e outro, sempre mais alguém, outro culpado. Rastreia, vai direto à fonte, e de fato, como fica lógico, mesmo a quem se diz que ama a Deus com toda a sua força, mas ele acredita que é um ser individual,
ele, na verdade, está indo contra a sua vontade, que é ser um Cristo, que é ser um com Deus. E se ele está contra isso, ele odeia Deus, porque ele escolheu amar a outra coisa. Então, o quanto a culpa, o quanto isso é a causa de todo o sofrimento, esse sonho de julgamento, o que ele causou a nós, a nossa mente. E agora que a gente se dá conta disso, nós nem precisamos desfazer sozinhos isso. O Espírito Santo faz tudo. Nós só precisamos de disponibilidade para reconhecer que temos essa crença na nossa mente e permitir que o Espírito Santo nos mostre a realidade sobre essa crença. Então, essa disponibilidade, esse pouquinho de não medo para olhar de volta, e isso, então, que é o plano de salvação. Então, como é simples, mas o quanto revela o próprio poder dos céus nisso, porque o mundo não consegue deter isso. E a volta da nossa consciência ao Cristo não pode mais ser contida por sonhos de separação. Obrigado, Lene. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui? Bom, pessoal, o silêncio, como eu sempre digo, então, é o momento de nós permanecermos nesse pensamento. Então, eu vou concluindo aqui a nossa gravação e deixo vocês, como parte de mim mesmo, imersos na totalidade desse pensamento, na nossa realidade. Gratidão a Jesus por nos proporcionar isso.